Almas queridas, 10 horas, bom dia, que nosso Senhor Jesus Cristo encontre os nossos corações abertos e predispostos a recebê-lo e receber o seu Evangelho. Vejo na tela as presenças da companheira Célia de Serra Negra, que sempre está conosco, da Mana Rosa, do companheiro Hamilton, a todos, o nosso abraço, a nossa gratidão. Hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dentro do tempo que nos está assinalado, reflitamos sobre esta belíssima passagem, sem a pretensão de a tudo abordar. Comecemos pelo título: cada um deve levar a sua própria cruz. E Jesus disse isto dirigindo-se à multidão e aos discípulos. Todos nós devemos levar a nossa cruz. Na terra não há exceção para esta regra. Todos nós temos, no plural, as nossas cruzes, e transportá-las não é uma faculdade, não é uma prerrogativa,
é um dever, é uma obrigação, como veremos neste breve estudo. Cada um deve levar. Levar, sabemos, tem o sentido de transportar, carregar. Até onde transportaremos as nossas cruzes? Até quando? Até o termo da jornada, até o cumprimento integral do dever, até atingir a meta estabelecida. Um exemplo bem singelo. Uma criança inicia o ensino fundamental e espera-se que esta criança transporte a sua cruz até a conclusão do ensino fundamental, para dar, como eu disse, um exemplo singelo, mas isto pode ser ampliado ao infinito. Cada um deve levar a sua própria, cada um com a sua cruz, cada um com as suas cruzes. E com Jesus, com o Evangelho e com a doutrina espírita, aprendemos que cada um tem a cruz que merece, ou, enfatizo, necessita, porque nem todo sofrimento deve ser associado ao karma, a condutas inadequadas no passado. Por vezes, o sofrimento chega em nossa vida não em virtude do nosso passado, mas em virtude do nosso futuro, do nosso presente, como ensejo de avaliação, como oportunidade de promoção, como ensejo de progresso. Por isso falhamos quando circunscrevemos esta ou aquela dor ao passado negativo de equívocos. Não. Quem ama também sofre. Quem está na terra a serviço de uma causa nobre também tem a sua cruz inerente à complexidade desta atividade nobre que abraçou. Não temos o direito à sua própria, não temos o direito de transferir a nossa cruz para os ombros alheios. Jerônimo Mendonça, este exemplo sempre vivo, deixou-nos esta pérola. Quando o nosso sofrimento gera sofrimento nos outros, é sinal de que ainda não aprendemos a sofrer. Quando o nosso sofrimento gera sofrimento no próximo, é sinal de que
ainda não aprendemos a sofrer. Portanto, não transferirmos a responsabilidade que é nossa, mas com Jesus, com o Evangelho, precisamos ir além do transporte da própria cruz. Se podemos transportar as nossas cruzes e ainda cooperar com o próximo no transporte das cruzes que lhe dizem respeito, melhor ainda, estaremos efetivamente compreendendo o sentido da nossa presença na terra. Não transferirmos as cruzes que são nossas para outrem, primeiro dever, e cooperar com o próximo no transporte da cruz que lhe pertence, outro dever que o Evangelho, que o amor nos impõe. Frisemos isso. A cruz pode ser um merecimento nosso e pode ser uma necessidade. Precisamos avançar. Cruz, já usamos essa expressão várias vezes. Há cruzes e cruzes. Há cruzes inglórias e há cruzes gloriosas. Há cruzes que não compensam, que não valem a pena. Cruzes inúteis que decorrem do nosso modus vivendi. O orgulhoso também carrega uma cruz. O egoísta também carrega uma cruz. A cruz do egoísmo, a cruz do orgulho, que pesam muito, proporcionam grande desconforto, uma grande infelicidade. Um peso diferente é a cruz do bem, a cruz daquele que ama, daquele que serve, daquele que se esquece de si mesmo para ocupar-se com as dores alheias. Precisamos perceber que tipo de cruz é a nossa. Se é uma cruz que poderíamos dispensar com a simples mudança de atitude, com a simples mudança de valores morais, de posturas, de objetivos, essas cruzes desnecessárias. Ou se é uma cruz que tem significação, transcendência, mas seja qual seja a modalidade da cruz, com o Evangelho vamos aprendendo a transformá-la, não em instrumento de flagício, ou de flagicium, ou de flagellum, no latim, mas transformar essa cruz em ferramenta, em alavanca, em instrumento, em recurso de resgate, de reajuste, de soerguimento, de libertação, de pacificação, de plenitude, de felicidade. Versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes:
Jesus chama a todos, sem exceção, e continua chamando a todos. Criatura alguma na terra, no século XXI, pode alegar ignorância do Evangelho. Porque o Evangelho, sabemos nós, é essa mensagem cósmica, universal, disponibilizada e ao alcance de toda a humanidade. Encontramos o Evangelho no budismo, encontramos o Evangelho no catolicismo, encontramos o Evangelho no protestantismo, no confucionismo, no taoísmo, onde formos e onde vamos, lá está a mensagem do Evangelho. E agora vamos para este ponto do versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, Jesus não obriga, Jesus não ameaça, respeita a condição evolutiva de cada um, respeita as condições pessoais de cada um e deixa a todos livres para as suas escolhas. Se quiser, ou seja, dentre aqueles que lá estavam e dentre nós que aqui estamos, há alguém que não quer? Pois não queira. Está no direito de adiar o encontro pessoal com o Cristo. Está no direito pessoal inalienável de adiar no tempo e no espaço esta decisão também em relação ao autoencontro. Eu posso pretender continuar vivendo para as exterioridades, para o que é periférico, para o que é superficial, para aquilo que é fisiológico, transitório. E como a lei é de causa e efeito, associada à lei de justiça, somos livres, mas cada um colherá o resultado de suas escolhas. Portanto, somos livres até o momento de procedermos às escolhas. Se escolhermos adiar a evangelização própria, está feita a escolha, os resultados advirão. A partir do momento em que optamos pela autoevangelização, pela autoiluminação, pelo autoencontro, pelo encontro com o Cristo interno, com o Cristo, entidade cósmica universal, com o Evangelho, aí grande parte da nossa liberdade desaparece. Está no texto. Se alguém quiser vir após mim, não é obrigado, mas a partir do momento que optarmos pelo Cristo e por tudo o que isto representa, já não será mais como queremos.
necessita ser como ele estabelece. E aí são 3 as condições. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é muito provável que grande parte daquela multidão ficou muito decepcionada com Jesus. Muitos devem ter ficado muito tristes com Jesus, porque ele não teve receio de dizer a verdade. Ele não mentiu para agradar, não massageou o ego de ninguém, não iludiu, não fantasiou, foi transparente, leal, honesto, franco, ainda que desagradando a alguns ou a muitos e não sendo entendido. Vejam só, negue-se a si mesmo. Talvez muitos dos que ali estavam não queriam negar a si mesmos. Queriam o pão multiplicado por Jesus. Queriam a cura orgânica. Queriam facilidades. Talvez esperassem que o Cristo, como que por milagre, fizesse com que as suas cruzes desaparecessem e eles gozassem e fossem felizes para sempre. Talvez Jesus, na visão deles, imediatista, superficial, periférica, esperasse que Jesus dissesse: olha, continuem sendo como são, a partir de agora estou aqui, vou curá-los, vou alimentá-los, vou vesti-los, vocês podem voltar para casa, podem voltar para os bares, para os lupanares, para essa vida mesquinha, pobre, tacanha. Não precisa. Jesus não mente para agradar. Ele é leal, próprio, honesto. Quem quiser, ou seja, comam do meu pão, beneficiem-se das graças que eu ofereço. Mas se vocês pretendem intimidade comigo, se vocês têm aspirações superiores, se vocês querem ascender, querem progredir, crescer, melhorar, hão de pagar o preço. Precisarão atender a estas 3 condições. A primeira, negar-se a si mesmo. É o primeiro dever. São 3. Eu me recuso a pensar em mim. A partir do instante que opto, falando no singular, pelo Cristo, pelo Evangelho, devo buscar, devo me empenhar por fazer a vontade do Senhor. Devo-lhe acatamento, obediência, fidelidade, entrega. Já não tenho mais o direito de pensar em minhas conveniências, em meus caprichos, em minhas ilusões, em minhas fantasias. Paulo, mesmo na sua personalidade de Saulo, entendeu isto num átimo. O Cristo se lhe apresenta
capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, estabelece-se entre o Cristo e Saulo um diálogo e de pronto Saulo pergunta ao Senhor: que queres que faça? Que queres que faça? Saulo, embora ainda na sua personalidade de Saulo, porque não tivera tempo nem de iniciar o processo de transformação, ele já ali nega a si mesmo. Que queres que faça? Ele se anula, ou seja, eu não tenho mais vontade. Ele não renuncia ao livre-arbítrio, que é irrenunciável, mas ele usa o livre-arbítrio para aquilo que convém que nós utilizemos. Tome a sua cruz. Segunda condição: aquele que pretenda seguir o Mestre não deve alimentar ilusões. Perdoem-me se trago esta citação pessoal. Muitos sabem que participei da fundação aqui da instituição, da comunidade espírita Joana de Ângeles. Uma decisão muito difícil por todas as implicações, no passado, no presente e no futuro. Eu continuarei vinculado a esta instituição, mesmo depois de desencarnado. Não tenho opção, salvo se o Cristo me designar para uma outra frente de trabalho. A nossa instituição, agora em julho, completa 35 anos de fundação. E o Isaías, claro, está apenas começando seu trabalho nesta instituição. Aqui não se fala em missão cumprida. Aqui não se fala em missão cumprida. Está conosco a Iracema, que estava num vídeo que nós gravamos em 1987. Temos este vídeo. Lá está dito que pedimos a Jesus que esta instituição somente feche as suas portas quando a última lágrima de desesperação bater em retirada do planeta. Enquanto houver uma alma que chora, a comunidade espírita Joana de Ângeles pretende, com Jesus, manter suas portas abertas. Digamos, no estudo de agora, é a nossa cruz. Cruz abençoada, cruz iluminada, cruz de libertação. Cruz de resgate. E quem sabe daqui a alguns séculos nós possamos dizer, como Lívia disse para Simeão, após desencarnar no circo romano: Simeão, ela que estava se preparando para o encontro pessoal com Jesus nas esferas luminíferas. Fizemos tão pouco, Simeão, para merecer tamanha dádiva. Tome a sua cruz. A entrega à causa do Cristo
não nos isenta de todas as tribulações, mas não será possível estendermos. Mas o cristão com o Cristo está crucificado, mas é uma crucificação diferente, abençoadora, felicitadora. E siga-me. Terceira condição: seguir, ir atrás de. Nos filmes, novelas, os discípulos sempre vão atrás e o Senhor Jesus à frente, fisicamente, expressando a nossa postura moral diante do Senhor. Não temos merecimento algum para estarmos do lado dele, atrás. E não é pouco quando a mãe dos filhos de Zebedeu procura o mestre e fala: Senhor, manda que João e Tiago se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Na imaturidade espiritual, a mãe não sabia o alcance do que estava pedindo, porque o discípulo não deve, por disputar, estar do lado, atrás. Siga, para que as pegadas do mestre sejam sinalizadoras do rumo a seguir. Não devemos seguir a Paulo, ou a Pedro, a João ou José. É seguir o Cristo. Respeitemos, diz Emmanuel, respeitemos os trabalhadores que se destacam no movimento espírita. Mas cuidado para não construirmos ídolos. Para não construirmos ídolos, porque fulano, beltrano, cicrano. Não, senhores, não. Emmanuel nos diz: nosso mestre é Jesus. É a ele que devemos seguir. Nada de nos deslumbrarmos com as estrelas do movimento espírita, ou do movimento católico, ou do movimento protestante. Não. É Jesus. Jesus passa toda a sua presença na terra, fiel a Deus e ao trabalho. Está aí o modelo para os seus discípulos. Fidelidade a Deus, o que implica entrega ao Evangelho, internalização do Evangelho, vivência do Evangelho e trabalho. Busquei subsídios na Fundação Nazaré de Comunicação e agora leio. Os pensamentos a seguir não são de nossa lavra. Ganhar a vida ou perdê-la, a escolha é nossa. A definição ou decisão depende de cada um. Jesus propõe, pede a doação da própria vida. Não sejamos pessoas esponjas, aquela que pretende somente receber carinho, afeto, atenção, facilidades, bênçãos. Esta não se realiza. Só se realiza e é feliz aquela pessoa que doa a própria vida.
É o que Jesus fez e faz, doando tudo de si para todos. O chamado de Jesus repete-se todos os dias. De qualquer forma, amei este pensamento. De qualquer forma, gastaremos a nossa existência. E a pergunta surge: com o que pretendemos gastá-la? Gastemos a nossa vida pelo bem dos outros, para fazer o bem, para edificar, para ajudar, para estender a mão, para amar o próximo. Inácio de Antioquia, herói primitivo do movimento cristão original, dizia que nós, os cristãos, devemos ser como o grão de trigo, permitirmos-nos triturar para que tenhamos utilidade. Gastemos a nossa vida no amor. Este é o caminho da felicidade. Esta é a estrada do cristão, diz o estudo pesquisado, para dar a fonte e não responder por plágio, que não preciso aqui apropriar-me de ideias que não são minhas. Da Fundação Nazaré de Comunicação, no programa Palavras de Vida Eterna. Este é o desafio para todos nós, que Jesus a todos, incluindo os presenciais, nos abençoe.